Olá, vamos aqui apresentar a atividade solicitada aí da disciplina de Introdução à Engenharia. É uma atividade 1 de controle de temperatura e nível do tanque utilizando o Arduino. Esse é o enunciado da questão, né? Basicamente esse controle aqui do tanque, do nível do tanque, né? Vai ter um controle de nível de tanque com os sensores, sensor de nível alto, sensor de nível baixo, dois sensores de temperatura mínima e máxima, um elemento de aquecimento e a válvula de entrada e de saída com uma sinalização de alarmes. Então nós fizemos aqui são as condições, pré-condições que tem que seguir. Tivemos aqui uma enumeração aqui para facilitar a escrita do código e não deixar passar nenhuma. Ele foi utilizado aqui o ThinkCard, né? Ele ajuda a gente a fazer a montagem do circuito eletrônico, né? Com Arduino. Usamos aqui 4 interruptores fixos, né? Os 4 interruptores simulando as entradas, né? Sensor de nível máximo, sensor de nível mínimo, temperatura máxima, temperatura mínima. E usamos LED aqui para simular as saídas, LED de aquecimento, o de válvula de saída, válvula de entrada e o alarme. O código foi feito dessa forma, né? Foi definido todas as entradas e saída, aquecimento, válvula de saída, válvula de entrada, alarme. E aí foi dividido nas pré-condições conforme o trabalho, né? Falha de sensores de temperatura acionadas. O primeiro, se tiver os dois sensores de temperatura acionados ao mesmo tempo, vamos colocar para simular aqui, já faz a validação, está rodando. Se eu acionar os dois sensores de o máximo e o mínimo, o alarme atuou, tá? Então é a primeira pré-condição. Se eu desacionar aqui, ele já não deixa alarmar. A outra condição é quando nós temos temperatura alta e o nível baixo, ele já pode ligar o aquecimento. Então, quando eu tenho tanque low, na realidade é nível baixo, e tenho temperatura low e nível do tanque baixo. Então, quando eu tenho uma temperatura mínima aqui, tá no frio, e eu tenho um nível de tanque baixo, o aquecimento liga. Então é outra pré-condição. Terceira pré-condição aqui, nós vamos ter aí onde fala que se o nível for alto, se o nível alto do tanque não tiver habilitado, low, então ele pede para a válvula de entrada estar sempre aberta. Então ela já está acesa aqui, né? Já está aberta. Vamos simular aqui atingindo o nível máximo e a válvula de entrada desliga. Então é outra pré-condição aí. Vamos para a quarta aqui, selecionada aqui no trabalho. Eu tenho que ter aí temperatura baixa, desabilitado, e temperatura alta também desabilitada. Então aqui é chamado, o que ele chamou de temperatura ideal, onde nem está mínima, nem está fria, nem está quente. E um nível do tanque mínimo atuado. Isso faz com que ele quer que peça que a válvula de saída esteja aberta. Então vamos lá. Se eu não tiver nenhuma das duas temperaturas atuada, que é a temperatura máxima e a temperatura mínima, nós vamos ter a válvula de saída aqui, nós vamos ver que vai ligar quando atingir o nível mínimo do tanque. Então acionou aqui a válvula de saída com a condição de nível mínimo do tanque e os dois sensores não acionados. Então ele chama de temperatura ideal. Isso é uma outra pré-condição. Tem uma outra pré-condição também aqui que ele pede que foi solicitado quando nós temos o nível baixo não tatuado
e o nível alto está atuado, então ele gera uma falha aí, ele quer que acione o alarme e desabilite todo o aquecimento, tire todas as válvulas, abra todas as válvulas. Então é uma simulação de falha do sensor de mínimo. Caso eu tenha o máximo atuado, estamos vendo aqui que tem uma válvula aberta, e na hora que eu fechar o sensor máximo sem fechar o sensor mínimo, o alarme é atuado e as válvulas são todas abertas e aquecimento desligado. A última, tem mais uma pré-condição aí, que é a condição de alarme também, se caso atingir o nível alto de temperatura. Ele cita o alarme, desliga o aquecimento e a válvula de saída também é desligada. Eu posso simular aqui com a válvula de saída ligada, tá? Com a temperatura mínima ele vai estar com aquecimento, e se eu acionar uma temperatura alta é para ele ligar o alarme e desabilitar tudo. Então, temperatura máxima atingida, alarme atuado, válvula de saída aberta e aquecimento aberto. Tá? Então é isso, é a versão aí do código para essa atividade.